Bom, vamos falar da circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Então, aqui você tem o plano cartesiano e uma circunferência de raio 1. Então, esse raio 1 é a nosso ciclo trigonométrico. Então, o que a gente vai analisar? Primeiro, nesse canto direito, a gente vê que a origem é aqui nesse ponto A. Então, o sentido positivo do deslocamento dos ângulos no círculo trigonométrico é no sentido anti-horário. Então, você tem esse sentido aqui, anti-horário, para a questão dos ângulos. E eu posso usar, nessa primeira aqui, eu estou usando em radianos, né? E essa segunda, melhor dizendo, aqui estou usando em graus, 0, 90, 180, 270, 360. E aqui nós estamos usando essa circunferência já com radianos. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, a circunferência ela tem 2π radianos. Ou seja, nós estamos fazendo uma medida em relação ao raio. 2π radianos. Como o π é 13,14, né? 2 vezes 13,14 dá 6,28. Então, uma circunferência dá aproximadamente, aqui, sobre o seu comprimento, 6,28 de um raio dela próprio. Então, o raio dela aqui, nesse caso, é unitário, ok? Então, aqui na primeira volta tem o comprimento 6,28, que é o 2π. Mas isso não é muito usado nesse estudo da trigonometria, não. Porque nós estamos preocupados aqui com os ângulos. E aí, aqui tem algumas dicas da circunferência, né? Ponto A, a origem é 1 e 0. Sentido horário é negativo. Sentido anti-horário é positivo. Os quadrantes, né, são contados no sentido anti-horário, tá vendo? Olha aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, né? E aqui tem aqui já a medida negativa, ó. Essa figura já mostra que se você for no sentido negativo, aqui vai ser menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, sucessivamente. Então, tem um sentido. Agora, um conceito importante é dos arcos côngruos, ou congruentes, é aqueles arcos que têm a mesma extremidade, né? As extremidades coincidem. Lembrando que uma circunferência não tem só 360 graus. Você pode dar muito mais giros, ela tem infinitos, né? Você consegue dar infinitos giros, então você consegue dar infinitos graus, infinitas medidas em relação a isso. Por isso que tem arcos côngruos. Você pode ter um arco de 1000 e tantos graus, e que equivale a algum arco na primeira volta da circunferência. É isso que é a ideia dos arcos côngruos, ó. Por exemplo, essa figura aqui ilustra um ângulo de 450 graus. 450 graus, 360 menos 450 dá 90. Então, eles são côngruos. Eles têm a mesma extremidade. 540 para 180, 630 para 270, 720 para 360, né? Então, você tem aqui 720, quer dizer que você deu 2 voltas completas na circunferência. E esses arcos são côngruos, 360 e 720, tem mesma extremidade. Aqui tem um exercício, encontrar aqui a medida da primeira volta, né, que a primeira volta é de 0 a 360, que possui a extremidade de um arco de 1110 graus. Então, é simples, é só dividir por 360. No caso aqui, deu 3, sobrou 30. Então, ou seja, eu dei 3 voltas
e parei no ângulo de 30 graus. Então, 1.110 é côngruo ao ângulo de 30 graus. Ou 30 graus é côngruo a 110. Eles têm mesma extremidade. Aqui a figura ilustrativa disso. Bom, eu também posso trabalhar com radianos, né? Radianos, vocês, no caso, vamos ver aqui, 15 sobre 2 rad. Vocês sabem que a circunferência são exatamente 2 radianos, 2 π. Então, nesse caso, a sugestão é decompor o 15. O 15 dá 12 sobre 2π mais 3π sobre 2. 12 π sobre 2 indica que nós temos aqui 12 por 2, 6π, ou seja, 3 vezes 2π, 3 voltas completas, já que uma volta é 2π e sobrou 3π sobre 2. Então, 15π sobre 2 dá 3 voltas completas e vai parar no 3π sobre 2, que está na primeira volta. Então, eles são côngruos. Também nada impede que vocês façam aqui a divisão de 15π sobre 2 por 2π. Mas, nesse caso aqui, é melhor decompor. Então, agora, a redução, simetrias, né? E as reduções aos quadrantes. Então, a gente vai poder fazer a simetria, e aí nós podemos fazer as regras relacionadas à redução ao quadrante. Como assim? Eu posso levar todos os meus ângulos para o primeiro quadrante. Isso é interessante, porque nós conhecemos os arcos notáveis. Então, olha aqui. Vocês podem trazer um ponto N para o primeiro quadrante. O N está no segundo quadrante. Eu posso trazer um ponto P, que está no terceiro quadrante, para o primeiro quadrante, ou até um ponto Q, que está no quarto quadrante, para o primeiro quadrante. Esses pontos são chamados simétricos, ou correspondentes ao ponto M. Eles não têm mesmo ângulo, são ângulos diferentes, mas eles são simétricos ou correspondentes, porque eles têm características parecidas em relação a seno e cosseno. Então, para você reduzir do primeiro, melhor dizendo, do segundo, que é o N, para o primeiro quadrante, basta pegar o ângulo, né, e subtrair. Olha aqui, ó. De 180 e subtrair desse ângulo. Ó, 180 menos 30, 150. Então, quando você tem um ângulo que está no primeiro quadrante, melhor dizendo, segundo quadrante, e quer encontrar o correspondente a ele no primeiro quadrante, basta ver o que falta para ele completar 180 graus. Por exemplo, 150, falta 30. Então, 150 no caso, simétrico ou correspondente a 30. Então, isso só vale essa regra para o primeiro quadrante. Já já a gente mostra todas as regras, estão aqui já de azul. Então, quando você está no segundo quadrante, nós já vimos. Quando você está no terceiro quadrante, tem que usar essa compreensão aqui. Você deu essa volta e chegou no ponto P. Então, um ângulo M lá, no primeiro quadrante, ou seja, um ângulo simétrico, ele vai ser o ângulo mais 180. O ângulo mais 180. Então, no caso aqui, uma ilustração, 210. 210 é quem? 30 mais o ângulo aqui, 180. 180 para bem aqui. Então, 180 é aqui, passou 30.
Se ele passou 30 de 180, esse 30 também vai estar aqui no primeiro quadrante. Eles vão ser simétricos. E no quarto quadrante, a ideia é que eles estão, para reduzir do quarto quadrante para o primeiro quadrante, é ver o que falta para 360, né? Então, se você tem um ângulo aqui de 300, você falta quanto para 360? 60. Se você tem um ângulo aqui de 330, que é essa figura aqui, ó, falta quanto para 360, para completar essa volta? 30. Então, é essa a ideia. Resumindo, aqui está bem legal esse resumo, né? Olha aí, o resumo aqui mostra a partir do ângulo de 30 graus. A partir de 30 graus, você tem os simétricos ou correspondentes. 180 menos 30, 150 no segundo quadrante. E você também tem 210 no terceiro quadrante e 330 no terceiro quadrante. Observe aqui que você acha 180 menos esse alfa, 180 mais esse alfa, que eu não conheço, vamos dizer assim, e 360 menos alfa. Então, vem a regra generalizada, né? Olha aqui. No primeiro quadrante, você vai ter M com ângulo alfa. No segundo, você pode pegar 180 menos alfa. No terceiro, 180 mais alfa. E no quarto, 360 menos alfa. E aí você encontra o ângulo. Exemplo, 60. Se alfa for 60, ele tem um simétrico aqui que é menos, que é 180 menos 60, 120. E aqui ele tem 180 mais 60, que é 240. E aqui ele tem 360 menos 60, que é, no caso, 300 graus. Então, é a medida em radianos, você só vai colocar, no lugar de 180, você coloca π, né? No lugar de, mas a fórmula é a mesma, e no lugar de 360, você bota 2π. Então, tendo dito isso, a gente pode fazer as correspondências entre os vetores. Entre os vetores, não, entre os ângulos. São ângulos simétricos. E aí você pode levar um ângulo para o primeiro e para o segundo quadrante. Mas isso é importante por quê? Nós vamos entender a importância disso para resolver a questão relativa ao ciclo trigonométrico, as funções trigonométricas. Porque as funções trigonométricas, elas estão relacionadas ao eixo y e x. Está aqui a função seno e cosseno de um arco trigonométrico. Então, vocês têm o seno como a ideia do seno é que ele seja, olha aqui nossa circunferência, ela tem raio 1. Raio 1. Então, você sabe que o raio 1, quando eu aplico o seno de alfa vai ser cateto sobre a hipotenusa, OM, mas só que OM vale 1. Então, o seno basicamente é MP, e MP eu posso projetar no eixo Y. A ideia do seno é essa. Então, observe aqui, a ideia do cosseno também. O cosseno, no caso, vai ser OP. OP, que é o cateto adjacente. Então, observem aqui o triângulo OMP e vocês observem isso. Então, seno e o cosseno cateto adjacente, seno cateto oposto. Então, essa é a definição, né? Dado um arco trigonométrico de medida alfa, chama-se cosseno e seno de alfa, a abscissa e a ordenada do ponto M. Já aqui o raio é 1, o seno e o cosseno vão ser, respectivamente, a abscissa, né, do ponto M, no caso, o cosseno, e o seno vai ser a ordenada. Então, um ponto M sobre o ciclo trigonométrico vai ter seno, abscissa, cosseno, ordenada.
E aí você vai ter todas as funções relacionadas a seno e cosseno. Né? Agora, um detalhe, né? O seno e cosseno vão ter um sinal, né? Vamos mostrar já o sinal para vocês, né? A variação do sinal. Mas aqui tem uma figura, vale a pena mostrar, né? Por exemplo, nesses pontos A, B, A' e B', você pode perceber o seguinte: são pontos que interseção com o plano cartesiano. Esse plano cartesiano que está aqui. Eixo X, eixo Y. Como esse ponto aqui é a origem, inclusive o A é a origem, vocês têm que, nesse ponto, também tem seno e cosseno. Cosseno é a abscissa, 1, já que o Ra é 1. Y é ordenada 0. Então, aqui você já sabe que é seno e cosseno. Ou melhor, cosseno e seno. Cosseno vem primeiro, seno vem depois. Então, aqui, esse ponto aqui, vamos imaginar esse ângulo aqui, você vai ter... Você começou aqui a dar uma volta, ó. Chegou nesse ponto, e você tem aqui como abscissa 0, olha aqui, e imagem ou ordenada 1. Então, você tem cosseno 0, seno 1. Então, você caminhando, mais fechou 180 graus, chegou no ponto A', primeiro é o cosseno, segundo é o seno. Então, menos 1, que é a abscissa, é o cosseno, e o seno é 0. E aí, para fechar a circunferência, não, aqui não, ainda é 270 graus, ou 3π sobre 2. Aqui você tem o cosseno é 0, que não tem abscissa, né? Aqui a abscissa é no eixo X, e a ordenada é menos 1, está na parte negativa do eixo Y. E agora sim, fecha a circunferência, você tem a circunferência fechando e cai nesse mesmo ponto A, cujo cosseno é 1 e seno é 0. Então, 360 tem as mesmas relações trigonométricas para seno e cosseno que 0, porque 360 e 0 são arcos congruentes, eles têm os mesmos valores. E aqui nós temos alguns valores, né, para cosseno e seno, considerando essa análise que nós fizemos. A parte do sinal, o sinal é muito importante. O seno do primeiro quadrante, esse primeiro quadrante aqui, o seno vai ser 0, ou vai ser positivo, porque está ocupando o eixo Y, parte positiva. O cosseno e o seno continua positivo, também no segundo quadrante. Então, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é positivo. Chegou no terceiro, ele já está ocupando a imagem negativa. A imagem negativa, ó, então ele vai estar negativo. E no quarto, então, também. Então, sempre que você quiser analisar o sinal do seno, é o seguinte: um arco que cai no primeiro quadrante, e o seno sempre é positivo. Se ele cai no segundo, também é positivo. Agora, se cair no terceiro ou quarto, vai ser negativo. O cosseno é um pouco diferente. O cosseno, ele tem a análise dele no eixo X. Então, no eixo X, no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Aí você vai caminhando com ângulo, chegou no segundo quadrante, não tem como ele ser mais positivo. Ele agora está nessa parte do eixo negativo, do eixo X. Então, ele é negativo. E ele continua com a imagem dele negativa aqui, por conta que ele está aqui relacionado a esse lado do eixo X, que é o eixo do cosseno. Ele é uma abscissa. Então, no terceiro quadrante é negativo também. Só no quarto que volta a ser positivo, já que ele aqui vai estar com as abscissas positivas. Então, esse é o sinal, né? O sinal do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante para o cosseno. Nós temos aqui, antes de ver a redução, vocês podem ver aqui o turno, né? Trigonométrico, aqui no laboratório PET, em inglês, né? Vocês têm
a possibilidade de estudar aqui seno, cosseno e tangente. No caso, o seno, tá? O cosseno indicado aqui, ó, ele está no eixo X. O seno, ele é analisado no eixo Y, aqui, ó. Olha, vamos analisar aqui, primeiro o seno. O seno, ele está ligado, ó, a essa seta verde, que é a seta que é a projeção para o eixo vertical, o eixo Y, ó. Como ele vai aumentando. Vou botar aqui 45 graus. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. 0,07. Então, tá aqui, ó. A gente vai caminhando com ele, vai aumentando o valor. Olha o gráfico embaixo. Chegou no máximo aqui, 90. Então, mas só que o máximo é 1. Então, a imagem é 1, no caso. Aí nós vamos descendo, ó, aqui, ó. 135 é côngruo. Não é côngruo, não. Ele é simétrico, correspondente a 35. Ó, estamos descendo aqui. Mas o sinal aqui desses dois lados, no primeiro e no segundo quadrante, é positivo. Aí vai descendo, chegou aqui em 0. Agora, o seno é negativo. Observe a função. Aqui é a função seno, esse gráfico de baixo. É a função seno. Não acho interessante esse. Aqui, bom, aqui é colocar os ângulos. Então, a gente vai, ó, chegou aqui em 270 graus, né? Ele está com a parte negativa do eixo, então ele está marcando menos 1. E aqui ele vai fechar com 0 de novo. O cosseno, observe que ele fica deitado, a seta, porque corresponde à abscissa, ao eixo Y. 45 tem o mesmo cosseno, né? 45. Opa, vamos voltar, porque está com um ângulo bem maior. 45 aqui. 45, que é um ângulo assim, notável, né? Produto é um ângulo notável. Olha aqui, tem também o mesmo cosseno. Igual seno, né? Cosseno e seno são iguais. Porque o tamanho dessa seta aqui do eixo X, que é ordenada, é igual ao tamanho do eixo Y, que é, desculpe, o X é a abscissa e o Y é a ordenada. Então, aqui, nesse momento aqui, seno e cosseno são iguais, ó. Seno e cosseno são iguais. Tem o mesmo valor. 45 graus, acontece isso em outros pontos também. Mas vamos acompanhar o cosseno. Então, o cosseno vai, chegou aqui no 90 graus, ele zerou. Chegou em 135, que é um ângulo simétrico a 45, a 45, né? Observe, aqui também, ó, há uma coincidência nos valores, só que os sinais, vou colocar a tangente aqui por acaso. Os sinais estão opostos. O cosseno agora ficou negativo, ele está no lado negativo do eixo X, né? Considerando o eixo X, que vai determinar o cosseno, ele está negativo. Então, o sinal dele está negativo. Observe aqui o sinal negativo. Estamos caminhando aqui para 180, cujo cosseno é menos 1. Exatamente, seria um pico negativo. E aqui nessa parte continua negativo. Terceiro quadrante continua negativo. Vamos avançando, chegamos no quarto quadrante. Aí sim, você pode observar no gráfico que ele está positivo, que eu estou pegando o eixo positivo de X. E aí eu fecho 360 graus. Vamos voltar para 0. Né, para a gente ver. Posso colocar em radianos, que não altera nada, tá vendo? Posso pedir aqui também, para ele marcar ângulos especiais, ó. Que ângulos são esses? Esse aqui é o π sobre 6, que é 30 graus, né? O cosseno raiz de 3 sobre 2. Eu posso levar aqui para 45, que é π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Posso levar para outro arco notável, que é 60 graus. Cosseno é meio. 90, nós já vimos que o cosseno é 0. Mas aqui eu posso levar para 2π sobre 3,
que é, no caso, já considerando em graus equivalente a... Passou aqui 90, passou aqui mais 30 graus, 120. Então, nós temos aqui outros arcos notáveis para você ir marcando. Coloquei aqui arcos notáveis para a gente ir marcando. Então, aqui é muito legal essa ferramenta. Você pode botar aqui também a grade, mas não é tão interessante, apenas para ver os triângulos, né? E, é claro, você também visualiza a tangente. A tangente tem uma característica que é ter um eixo aqui paralelo ao eixo Y, e ela, ó, a tangente está aqui, o gráfico, não está visualizada aqui nessa tela central, porque ela tem que ter um eixo lateral aqui, passando na origem, paralelo ao eixo Y. Então, não é muito interessante estudar a tangente com essa ferramenta, não. Bom, basicamente, é um simulador que a gente viu aqui para ver, lembrando, cosseno, né? Observe o gráfico cosseno, vamos ver os dois juntos, né? Não é possível, né? Só um alternando com o outro. Então, aqui a gente consegue ver os valores de todos. Se você quiser uma tabela, eu quero uma tabela com os ângulos, pode pegar essa mesma função para encontrar, por exemplo, 20 graus. Quem é o seno? 0,342. Eu quero saber o seno de 149. Ele é positivo, ó. 150 agora, ó. É meio o seno de 150. 150 é simétrico a 30, né? Falta 30 para chegar a 180. Então, ele tem um simétrico aqui, correspondente quadrante, que é 30. E tá dando falhando para Essa primeira parte era para mostrar. Eu não estava gravando, não?